Pessoal, aqui nessa aula a gente vai falar agora sobre a transformação do nosso desenho em uma planta baixa, tá? Você perceba que no decorrer dessas aulas que a gente veio fazendo, a gente já meio que deixou o desenho que a gente tem com uma cara aqui de uma plantinha baixa, né? Então, numa casinha simples, um imóvel, né? Eu vou fazer agora alguns complementos nessa planta baixa para a gente realmente deixar ela com cara de uma casinha. Basicamente isso vai ser a aplicação que você vai fazer no dia a dia para desenvolver as plantas dos projetos que você vai fazer. Então eu recomendo que você treine bastante, tá? Esse desenvolvimento de planta, principalmente usando as ferramentas que a gente ensinou aqui, que é basicamente tudo que a gente desenvolve no AutoCAD, meio que do zero, assim, é usando essas ferramentas básicas que eu passei para vocês. Aí o que vai dizer da sua agilidade no dia a dia vai ser o quanto você estudou, o quanto você está praticando para poder ter essa agilidade, essa dinâmica, essa destreza, né? Vamos chamar assim, para conseguir trabalhar de uma forma mais ágil. Eu vou fazer mais um cômodo aqui, tá? Pra gente meio que fazer como se fosse uma casinha mesmo. Vou colocar uma porta de entrada e vou colocar algumas janelas aqui, tá? Aí isso meio que vai fechar os nossos ambientes que a gente tem aqui nesse layoutzinho que a gente criou, tá? Então eu vou usar aqui uma polyline para poder fazer aqui mais um retângulo, tá? Ó, vou fazer ele puxar um alinhamento daqui. Ou melhor, ó, eu vou deixar perpendicular aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro lado. E esses dois perpendiculares, percebam que eu estou tendo esse cruzamento. Eu vou usar a ferramenta Trim, TR, aqui no CAD em inglês, que é para tirar as arestas. E só selecionar elas aqui. Agora, aqui, para transformar na espessura da parede, eu vou usar o comando Offset, tá? Que é o offset que a gente aprendeu já lá na lista. E vou colocar aqui com a distância de 0.15. Opa, acho que ele não entrou, peraí. Ó, offset 0.15. Acho que eu tinha colocado vírgula, gente. Ah, porque aqui ele tá maior, na verdade. Tá com 20. Então, offset 0.2. Agora sim vai ficar na espessura igual. Offset de novo. E aqui, ó, vou usar o Trim de novo. Trim. Para poder eliminar. E agora, percebam que a minha alvenaria, ela tá verde, né? Com um layer específico de alvenaria. E aqui eu fiz a parede com o layer do bombeiro. Tá errado. Não pode ser dessa maneira. Então, o que eu vou fazer? Vou usar aquele comando MA, tá? Que é o Match Chop. Que ele faz a cópia de um layer para passar para os outros. E transformei eles iguais. Agora vou dar um trim aqui também, para tirar essas arestas. E aqui em cima também. Aqui, pessoal, agora vamos colocar mais uma porta para esse cômodo. Como que eu otimizo esse tempo? Eu não preciso fazer de novo, desenhar a porta, perder todo aquele tempo que a gente fez. Uma vez que você tem um elemento feito e você quer replicar esse elemento, basta você copiar ele, selecionar as linhas que você quer e fazer uma cópia dele. CO, né? Copy. E agora eu vou arrastar essa cópia para baixo para mim colocar. Vamos colocar essa porta aqui, ó, para ficar mais prático. E aí eu vou dar um trim na parte interna aqui dela, porque aqui eu não tenho linhas, né? Na minha construção. E eu vou colocar uma porta aqui agora, como se fosse a entrada do imóvel aí, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou vir aqui, selecionei, vou dar um copy. Vou arrastar ela aqui para o meio e eu vou girar ela agora. Porque eu quero virar ela, para a porta ficar abrindo aqui no sentido para baixo. Então vou dar um RO, que é um Rotate. Vou selecionar um ponto. E a partir desse ponto que eu selecionei, eu consigo girar ela. Se eu segurar o botão Shift, eu consigo deixar ela sempre em ângulos de 90 graus. Então, aí, ó, eu vou deixar assim, cliquei, pronto, ficou na posição que eu quero. Agora eu vou movimentar ela aqui com Move, aqui para a parede. E eu vou dar um Trim para retirar essa parte interna. Pronto, simples assim. Agora vamos colocar algumas janelas aqui no nosso desenho, tá? Como que geralmente é representado uma janela na arquitetura, tá? Existem blocos, existem desenhos que vão estar mais bonitos, mas o básico de uma linha para uma janela,
a gente vai usar aqui, ó, portas e janelas do layer, tá? E eu vou fazer uma polyline aqui. Ó, uma polyline aqui. Aí eu vou copiar essa polyline para uma largura, que geralmente uma janela tem aí aproximadamente 1,20 m. E aqui, entre elas, eu vou fazer duas linhas. Uma linha central e vou fazer uma outra linha copiando um pouquinho para cima. Aqui com aproximadamente, vamos botar uns 3 centímetros, 0,3. 3 centímetros, então vai ficar 0,03. E essa geralmente é a representação da janela. É como se essa parte interna aqui fosse o caixilho, né? E aqui é a divisória do vão da janela na parede. E a gente vai replicar essa janela agora, uma janela para cada cômodo, usando o comando copy. Copy. Vou arrastar aqui uma para esse cômodo, uma para esse. E agora a gente precisa pôr uma nesse outro cômodo, tá? Se você quiser pôr nessa parede, você pode colar ela aqui, usar o comando rotate, selecionar em algum lugar e girar ela. E aí fazer que igual a gente fez com a porta. Uso o move agora, vou trazer ela para cá e pronto. Cada cômodo nosso tem uma janela representada aqui. Basicamente, pessoal, é isso que a gente vai trabalhar dentro da construção de uma arquitetura. Então, óbvio que aqui é uma proporção muito menor. Se você pegar um imóvel maior, você vai perder mais horas desenhando, fazendo cômodo a cômodo, janela a janela, porta a porta e assim por diante. Porém, quanto mais habilidade você for tendo, você vai ver que esse tempo ele vai diminuir muito. Porque você fica naquela coisa, concentrado, sentado aqui no computador fazendo, você vai ver que as suas habilidades elas vão se desenvolvendo de uma maneira muito ágil, tá? Então, mas basicamente são essas ferramentas que você precisa utilizar. Agora vamos para a próxima aula.